Olá! O Momento Espírita tem a honra de receber, mais uma vez, Reinaldo Leite. Ele é divulgador espírita, já publicou vários livros, psicografou outros e tem viajado pelo mundo divulgando a doutrina. Hoje nós vamos conversar com ele sobre desapego. Reinaldo, seja bem-vindo ao Momento Espírita. Aos nossos irmãos telespectadores, de novo aí, nossas alegrias de estarmos reunidos, pelo menos via lentes, que é muito bom. Para começar, eu quero que você estabeleça a diferença entre o amor pela vida e o excessivo apego a ela. A problemática da vida, muitos fazem aí contrapontos, né? Fazem polarizações. Alguns são desapegados em demasia da vida e outros são apegados em demasia em relação à vida. Nem uma coisa nem outra. O bom senso sempre é aquele que Buda ensina, que é o caminho do meio. Nós temos que ter caminho do meio em relação à vida, porque a vida é eterna, a vida não tem isso, ninguém vai morrer. O sujeito se suicida e pensa que morreu. Então a pessoa que não é imortalista acha que a vida se encerrou no túmulo e a estagnação biológica vem. Mas nós sabemos que somos dotados de um outro corpo, digamos assim, entre aspas, claro, e esse corpo é o espírito. E este espírito, claro, ele está dotado de eternidade, porque ele é gerado da luz divina, e porque gerado da luz divina, ela não se apaga. A única pessoa, o único ser, a única inteligência, o único poder que poderia acabar com a vida mesmo é o seu Criador, que é Deus. Olha, não acho que ele ia perder tempo de criar a vida para depois acabar com ela. Não tem cabimento, isso é coisa de humano. Humano que é assim limitado. Então, em função dessa situação, nós temos aí essa questão de apego e desapego. Não, nós temos que ter respeito pela vida, não tem que ter apego a ela nem nada. Porque a vida ela vai sofrer mudanças ao longo da sua marcha, sofre mudanças. Você está encarnado, sofre muitas mudanças, você está desencarnado, vai sofrer outras tantas mudanças, reencarna outras mudanças e a vida é um eterno mudar. Por quê? Porque nós vamos inteligenciando e queremos mais. E dentro da vida, uma vez que eu inteligencie, eu quero progredir, eu quero avançar e tudo mais, lei de progresso. Então, por causa disso, a vida ela sofre nuances. Então, nos apegarmos às coisas e às pessoas na vivência, mostra ainda, com devido respeito, claro, um abaixamento intelectual, né? Ninguém pode se apegar demais a filhos. Os pais têm essa mania de dizer, já falamos isso aí em certa ocasião, que os pais têm a mania de dizer que, olha, eu amo meus filhos todos por igual. Não pode, porque eles vibram diferente. A própria vibração deles é diferente, você pode amar igual alguma coisa que vibra de modo diferente. Você pode ter amor pelos filhos, que é ponto, mas de amor igual para cada um, do mesmo jeito, bobagem. Ninguém tem esse tipo de situação, porque nós somos individualidades. Então, nos apegarmos demais aos filhos, apegar demais ao marido, essa coisa da pessoa dizer, olha, meu marido é tudo para mim, minha mulher é tudo, a minha mãezinha querida é tudo para mim. Não tem isso tudo, porque o tudo é um avanço natural. Hoje ela está sua mãe, biológica e emocionalmente falando, e amanhã ela pode não estar, ela pode, é um espírito que está avançando no tempo, vai para outras plagas, outros compromissos, para depois se encontrar não sei quando e tal. Então, o apego e o desapego, nós temos que trocar pelo respeito do momento. Se isso, a palavra respeito, tiver a significação de apego a você, vale a pena. Então você tem um apego pela vida, agradecido a ela porque está. Agora, o apego exacerbado, que leva aí aos paroxismos do desequilíbrio, isso é uma paranoia, isso é um fato patológico, a merecer aí a terapia necessária e coisas parecidas. Então, o amor pela vida, sim, o respeito pela vida, sugere Maria Angélica, é a melhor pedida que nós podemos ter, porque afinal de contas a vida ela é eterna e nós temos que nos conscientizar de que somos eternos. Aliás, pegando o seu gancho da questão do apego excessivo, né, nos relacionamentos humanos, eu quero que você comente mais essa erva daninha dos relacionamentos humanos, que é o apego, né? Na situação familiar, o apego afetivo, né? As pessoas que dizem umas para as outras, sem você eu não vou viver mais, né? Que tem muito essa situação, né, da coisa do afeto, em que as pessoas ficam dependentes, acabam dependentes uma das outras, seja na relação familiar, né, pais, filhos, irmãos, maridos. Apenas isso. É lamentável, né? Lamentável. Eu não tenho muito isso, né? Então, para mim, ao longo da minha vida, talvez eu fui apegado algum tempo da minha vida, eu não me lembro disso. Eu não me lembro de ter tido ciúmes, eu não me lembro de ter tido apego demasiado na vida, porque já sofrendo as consequências pedagógicas da mediunidade muito cedo, eu aprendi a ter certas moderações, porque os bons espíritos vinham aí na minha faixa e me ensinavam. Então, nunca tive essa coisa de ciúme, apego, nem coisa nenhuma. Não, eu tenho amor, tenho respeito e tudo.
Então, essa situação de dizer, olha, eu sem você não vivo mais, é uma coisa bem imposta. Você quer impor o teu amor para o outro. Você quer que o outro, então, se submeta a você escravizá-lo, para satisfazer os seus caprichos perfeitamente ignóbeis, com devido respeito, quando não infantis. Não é? E ninguém pode determinar para o outro esse tipo de coisa. Se a pessoa se fosse contrário, se você se submete a uma escravização dessa, então você vai dizer, seria uma coisa muito boa e tudo. Não para a sua evolução, você estaria estagnado e amanhã os outros estão na frente e você está indo para trás. Essa coisa de eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem chupar laranja, eu não posso viver sem comer macarrão, eu não posso viver sem estudar, eu não posso... Tudo. Que história é essa de não posso viver? Como não pode viver? Tem que ter prazer de viver. Então você está escravo da coisa. Então isso é patológico, é uma coisa que é boa, mas para você é ruim, você não deve seguir aí adiante. Então, esse tipo de situação nós vamos aprendendo ao longo da vida. Então, a doutrina espírita que nós professamos nos ensina, dentro da lei do livre-arbítrio, que nós temos que saber como agir, temos que ter ciência, com consciência de ação. Então, quando você tem ciência sobre você e consciência, você não se apega a nada, mas você tem respeito por tudo. Puxa, estou casado agora, a minha mulher vai ser minha mulher o resto da vida. E então ela fala amanhã, olha homem, eu não quero mais ficar com você, não te amo mais como um homem ama uma mulher, te amo como um irmão, um amigo e tal, eu vou me embora. Não vai de jeito nenhum, porque eu não assino, prefiro me matar a você, do que eu seguir. Isso é egoísmo puro, isso é excrescência, é atraso espiritual que dá consequências danosas no futuro. Não, os seres humanos têm que estar juntos em nome de uma lei chamada lei de amor, outra das leis criadas por Deus. Sobre essa lei de amor, diz Maria Angélica, temos que embutir o respeito. Então, olha, enquanto está comigo, tudo muito... amanhã não vou mais. Olha, eu vou lamentar, puxa, eu gostei tanto de ficar com você, mas você quer seguir adiante? Puxa vida, então siga adiante, vai experimentar lá fora e tal, não sei o quê. Então, isso sim, mas quem faz isso? Muito pouca gente, a maioria não de jeito nenhum. Às vezes o sujeito já não gosta mais da mulher, não quer mais ela. Mas só porque ela pediu a separação, pronto, ele, não aceita, porque foi ela que pediu primeiro, ele que tem que pedir primeiro, sabe, essas infantilidades humanas existem. Então, esse negócio de não ter respeito pela vida, pode contar que é vivê-la em grande etapa de sofrimentos. São as grandes doenças aí congênitas, as pessoas que ficam atreladas a um catre de dor, as dificuldades biopsicossociais, as problemáticas aí do mentecapto, do desequilibrado mental, das dificuldades, os campos obsessivos na vida, que ele fez vítimas e as vítimas estão no encalço dele, mesmo desencarnadas. Então são uma série de vertentes que vêm nos chamar a atenção para que a gente ame, pura e simplesmente incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Não tenho amor excessivo, nem tenho amor diminuído. Eu tenho amor, ponto. Não tem mais nem menos, nem nada. Eu amo sem condições, eu não ponho condições para amar. Para te amar, olha, para te amar só se você me amar. Sabe? Se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, não quero saber. Não, o amor não é isso. O amor é uma expressão incondicional. Daí porque cada um ama do seu jeito. O amor de um homem por uma mulher não é o amor que este homem tem pelos filhos. Não é o mesmo amor que ele tem pela mãe. Não é o mesmo amor que ele possa ter pela sogra, pela cunhada, pelo amigo da escola, pelo amigo do trabalho, pelo colega. Não, cada um tem uma expressão. O amor é tão universal, tão elevado, tão desenvolto, que ele tem nuances e cada um sente uma nuance. Na medida que ele impõe condições, ele já não é amor, é paixão. A paixão, sim, é que coarta, a paixão algema, a paixão prende e se impõe num egoísmo profundo, com consequências danosas logo mais adiante. Você centrou a sua resposta bem na questão do afeto. Eu ainda traria mais um exemplo. Afeto, eu digo, de cunho amoroso, né? Eu traria mais um exemplo para você comentar, que é a questão da maternidade, né? Essa é uma experiência muito visceral, né, para o ser humano, né? Você trazer à vida um ser e depois soltá-lo para o mundo, né? É uma atitude muito grande de desapego. Comenta para a gente. A função do pai e da mãe é a função do condutor, aquele que conduz. Ele conduz até um certo limite, depois a cria precisa andar sozinha. O Khalil Gibran, o célebre poeta oriental, romancista, ele escreveu umas frases muito interessantes. Ele disse, teus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Então, veja, o filho nosso é biológico, mas espiritualmente ele não é nosso filho, é um
nosso, para usar a palavra muito forte, nosso naquela quadra da existência. Então, na medida da condução que façamos, da educação que damos a ele, porque educação vem de educar, que quer dizer conduzir, na medida da educação que oferecemos a ele, ele estará preparado porque nós temos que soltá-lo para o mundo, ou seja, porque nós vamos desencarnar, ou seja, porque vamos envelhecer, ou seja, porque vamos estagnar de alguma maneira aí no tempo e no espaço, e eles terão que prosseguir. Então, à medida que você dê bom espelho a ele, ele terá uma boa mirada na caminhada. E se você não dá um bom espelho, fica aí, depende dele. Aí copiar, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, então eu não vou copiar, eu quero ser diferente deles. Mas nem todos são assim, muita gente é feito do seu meio, é influenciado pelo meio de ambiente em que vive. Então, em função disto, essa questão do apego e desapego é uma bobagem. E muitos casamentos de filhos se desfazem porque a mãe é apegada, né? Teve dificuldade. Você veja, por exemplo, o Aurélio Agostinho. Aurélio Agostinho, que é conhecido como Santo Agostinho hoje, ele é do tempo em que o homem, antes de se casar, ele tinha uma concubina, tinha que ter uma concubina. Era da cultura antiga de ter uma concubina, que era um preparo para o casamento. É mais ou menos como aquele preparo que havia nas ordenações romanas. Quando era o direito romano que vigia, o homem podia ficar 6 meses com a mulher. Depois, se ele não gostasse dela, ele devolvia ao pretor, devolvia ao juiz de volta e falava, eu não quero casar. Ou então ele tinha que casar com ela. Ou casava ou devolvia. Então, é aquela coisa da mulher sempre vilipendiada. Desde a Bíblia, a mulher é vilipendiada, a mulher sempre foi escorraçada, a mulher sempre foi secundarizada. Hoje, graças a Deus, ela está conseguindo, aí, entrando em campo de igualdade, pelo menos psicossociais, com o homem. Até outro dia não era bem assim. Então, o Aurélio de Hipona, que foi depois bispo de Hipona, e o Aurélio Agostinho, que chamava-se de Aurel, ele gostava de uma mulher, que era a Flória Emília. E esta Flória Emília, ela era o amor da vida dele, ele teve um filho com ela, né? Um filho chamado Adeodato. Adeodato quer dizer aquele dado por Deus. É o nome que ele pôs no filho. E depois ele vira padre, ele se transforma em padre, chuta a mulher, joga ela fora, joga o filho acaba morrendo por causa disso. Então, o que acontece? Por que houve a separação? Se os dois se amavam com as veras da alma, tiveram vida íntima, sexual, tiveram um filho, e pretendiam se casar porque ele amava ela, ele cheirava o cabelo dela, cheirava o cangote, como a gente fala. Ele tinha um amor por ela, e ela por ele. A Flória Emília, por ele, profunda e tal. Então, por que acabaram? Porque a Mônica, que é a mãe do Agostinho, que hoje é Santa Mônica, não gostava dela. E porque não gostava, ela acabou. Então, o que fez? Ela queria que ele casasse com uma outra que era melhor dotada de dinheiro na ocasião. Então, o que ele fez? Naquele conflito, ele acabou indo para o sacerdócio. Ele foi ser padre. Escreveu as célebres Confissões de Santo Agostinho. Quem não leu, devia de ler aí para saber exatamente a quantas andou a vida dele, porque ele conta tudo. Ele conta do jeito dele, é verdade, né? Mas depois a Flória Emília veio e escreveu ela do jeito dela, como foi a história. Então, a gente concatena uma coisa com outra e muitas coisas saem ali para a nossa análise. Então, veja, muitas vezes os pais estão tão apegados aos filhos, tão apegados, que querem dar-lhes um destino. Né? Não querem deixá-los ao destino, querem dar-lhes um destino, impor um destino, quando deveriam dar-lhes um destino. Qual é o destino? De ser bom, de ter dinheiro, de ter vida boa, de estudar, de evoluir e tudo mais, que é o campo da educação. Não, eles querem impor. Não, você vai casar com fulana, você vai ser médico. Eu sou médico, diz o pai para o filho, você vai ser médico. Eu sou advogado, você vai ser advogado. Cara, e impõe condições e aí não dá problema. Esse apego é que é o equívoco da atual conjuntura que nós deveríamos pensar, porque estamos em curso na lei de causa e efeito. Bom, nós falamos agora sobre as relações humanas, né? Acabamos de falar sobre as relações humanas, sobre o apego nas relações humanas. Agora, nas situações da vida. Apego a poder, apego a posições, a funções, a todo esse relacionamento da vida social. Né? É verdade. Os religiosos dizem que o único poder que emana de Deus, o único poder que interessa é que emana de Deus. E todo religioso quer ter poder, dentro da igreja, dentro do templo, dentro do centro espírita, dentro da sua comunidade. Que ele quer ter poder, ele quer mandar, ele quer fazer. A verdade é que nós nos preparamos para o poder. Né? Nós nos preparamos. Queremos ter poder sobre o quê? Sobre a situação e sobre as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, do nosso clã. Então queremos mandar neles, queremos ter poder de mandar, só para mandar neles. Não queremos ter poder de autoanálise, poder de humildade, nós não queremos isso. Nós queremos ter poder sobre os outros, não queremos ter poder sobre nós.
Então, na grande maioria que vai para o poder, às vezes o alcança. E quando alcança, não sabe o que fazer com ele. Desde presidentes da República, deputados, senadores, reis, rainhas e monarcas, aí de toda espécie, imperadores, e chefes de caravanas, e chefe de bandos, e pessoas aí ligadas às Forças Armadas. Quantos deles atingiram o poder? Muitos deles. Depois não sabiam o que fazer com ele, se tornaram aí uns pusilânimes, tornaram uns covardes perante a vida, tiveram problemas de psicopatia e dificuldades. Então, a grande condição de ter um poder é poder ter a análise da humildade, é esse poder que nós temos que ter. De poder saber que, fazer como Sócrates. Sócrates tinha o poder da filosofia. Foi o grande filósofo que, veja, são tantos séculos transcorridos e nós estamos ainda falando dele aqui. Veja que interessante. E por quê? Porque ele, um dia que aconteceu, é que ele estava embaixo de uma meixeira, e outros dizem que era uma mangueira, outros falam que era uma pereira, mas estava embaixo de uma árvore. Estava lá pensando, e ele era meio largadão, ele não tomava muito banho, ele não cortava cabelo, porque naquele tempo não tinha barbeiro como agora e tal, então ele não tomava muito banho, ele era meio tal. Era filho de uma parteira e o pai dele era um carpinteiro lá, um marceneiro, coisa parecida. Então o que aconteceu? Ele estava pensando, e um dia os pares dele, que eram os filósofos da época, junto com ele, mas se vestiam muito bem e tal, então eles um dia foram lá no oráculo de Delfos e perguntaram ao oráculo qual é o homem mais sábio de toda a Grécia na atualidade. E o espírito não teve dúvida, falou Sócrates. Então eles ficaram muito ressabiados com isso, porque queriam ter o poder de ser os grandes filósofos e tal. E o outro não foi perguntar nada porque não queria saber. E aí o que aconteceu? Bem, aconteceu que o grupo de filósofos foi andando pelas ruas lá de Atenas e acabou encontrando ele sentado, no largadão lá, sentado lá embaixo da árvore. E aí um deles, para cutucar o Sócrates, já está mordido de raiva, de ciúme, de inveja, que é uma doença dos séculos, né? Então, olha para ele e diz, Sócrates, estamos vindo lá do oráculo de Delfos. Ele falou, como que? Então não importa isso aí, que não me interessa. Ele falou, mas fomos lá fazer uma pergunta muito importante. Ele disse, foram fazer? Ele não pergunta por que foram fazer, porque ele não é curioso, não dá bola para isso. Aí ele disse, fomos perguntar qual é o homem mais sábio de toda a Grécia na atualidade. Ele disse, que interessante, né? Então, e o outro disse, sabe quem é o homem mais sábio de toda a Grécia? Ele falou, não, eu não sei. Ele falou, és tu, Sócrates, o Espírito falou que és tu, o homem mais sábio de toda a Grécia. Ele olha para o céu, começa a pensar como todo filósofo, olha para os pares dele e diz, é verdade, quizás serei eu o homem mais sábio de toda a Grécia. E um cutuca o outro, aí, tá vendo? Olha o metido aí, ó. Ele agora já sentou na galhada aí do conhecimento filosófico. E ele diz, verdade, serei eu o homem mais sábio da Grécia, porque será certamente a única pessoa em toda a Grécia que sabe que nada sabe. Levantou e foi embora. Então, veja, a pessoa, ele não queria ter poder nenhum, queriam dar um poder a ele, queriam tomar um poder que ele detinha naturalmente. Então, o poder, a hierarquia, ela é subordinada aos patamares criados pelo homem, mas existe aquela hierarquia chamada natural, uma hierarquia que tinha o Cristo, a ponto de alguém falar, olha, bom mestre, ele diz, bom eu não sou, Jesus falou. De jeito, bom é meu Pai que está no céu. Mestre, sim, eu sou. Porque eu sou mestre e vim aqui para ensinar vocês. Então, veja, isso são autoridades, são hierarquias de poder que a pessoa tem naturalmente, porque ela adquiriu isso ao longo de etapas reencarnatórias. Então, a dificuldade do poder é não compreender o poder. Bom, falamos da família, falamos da vida social, e dentro da vida social, um dos maiores apegos é o apego ao dinheiro. É uma dos flagelos, né, da reencarnação. É verdade. O dinheiro não é bom nem mau. O dinheiro é como o sexo e o estômago. Não são bons nem maus. O que você bota para dentro do estômago, ele pode dar uma dispepsia ou pode dar uma bela digestão e você se sentir prazeroso. O sexo bem aplicado com amor, ele te dá prazer para depois, mais tarde, novas etapas aí de relação sexual. E mal aplicado, ele leva aí um desagrado, leva um desconforto, uma coisa até com remorso. E o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não é bom nem mau, nem coisa nenhuma. A aplicação dele é que é o problema. E a maioria das pessoas queremos o dinheiro, nós queremos o dinheiro, queremos até ter mais do que necessitamos, para essas coisas de deixar para os filhos, deixar para os outros, bons princípios, bons espelhos, bons exemplos. Isso a gente não nos preocupa, nós queremos deixar bens, deixar a casa para os meus filhos, quero deixar uma casona para os filhos, para eles não sofrerem o que eu sofri. Ora, o que você sofreu? A pessoa não sofreu nada. Ela tem uma vida regalada, vida boa, sempre foi aí aproveitadora, aí foi chupinha aí de famílias e um monte de coisa e tal.
Então, o dinheiro, de fato, é o grande flagelo. Tanto que as autoridades se corrompem por causa do dinheiro, né? As pessoas se comprometem em função do dinheiro e sempre se queixando. Quanto mais a pessoa tem, menos ela acha que tem e quer ter mais. E mais ter para nada, para coisa nenhuma, só para ter problemas. Você veja o nosso legislador aqui no Brasil. Eu não vou falar nem dos outros países que eu conheço, eu vou falar aqui no Brasil. Morre, o pai e a mãe trabalham feito uns loucos. A mãe economiza dentro de casa, quando não trabalha fora, ela economiza dentro de casa, passa até necessidades, às vezes, para poder comprar a casinha. E o homem trabalhando duro ali, economiza o dinheiro e eles compram a casinha. Aí compram, usufruem os filhos e tal. Morreu um deles. A parte daquele que morreu não vai para o outro que ficou, que lutou, que trabalhou, que suou e tudo mais. Vai para os filhos. Para brigar e vibrar para que o outro morra também. Para eles ficarem com tudo. E quando eles ficam com tudo, brigam entre eles. Por causa da casinha que o outro acabou deixando. Por quê? O legislador, que não entende nada de patrimônio, não entende nada de vibração positiva ou negativa, nem está preocupado com isso, ele está preocupado em fazer a lei e a preocupação dele era fazer justiça. E no afã de fazer justiça, não pensou na lei espiritual e o que acontece? Ele aplicou uma bela de uma injustiça, porque ele não imaginou que com a lei que ele criou, ou que eles criaram desalinhos familiares de larga monta, que amanhã vão pagar no Tribunal da Consciência, vão ter distúrbios aí. Então por quê? Meu Deus, o homem e a mulher trabalharam, é deles. Enquanto viverem é dele. Morreu o marido, vai para a mulher. Morreu a mulher, vai tudo para o marido. Ele vai usufruir, ele vai. Morreram os dois, vai para os filhos, claro, vai para a prole. Mas aqui não é assim. Então, quantas famílias se desagregam por causa desses 50%? Quanta gente, irmãos, acabam a amizade. Filhos vibram contra a mãe, contra o pai, os matam psicologicamente, destroem a eles por causa de tijolos. Por causa de bens que uns legisladores inventaram de que tem que ser assim para proteger a prole. A prole que vai trabalhar, a prole que vai estudar. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, meu pai não deixou nada para mim, a não ser bom exemplo de trabalho, só isso. Não deixou nada, não teve isso de coisa nenhuma. E a casinha que ele deixou, que ele morava no fundo de quintal, uma casinha que ele deixou, eu sou filho único. Imediatamente eu assinei para minha mãe. Minha mãe falou, não, mas é tudo seu, meu filho. Quando a senhora morrer um dia, se a senhora morrer primeiro, aí fica meu e eu vou ver o que vou fazer. Mas enquanto a senhora viu que eu posso eu morrer primeiro. Não, meu filho, não fale isso. Como eu não falo? Falo sim, eu posso morrer primeiro e a senhora fica com a casa, aí dá para quem quiser e coisa parecida. Essa é a minha concepção e fiz isso. No entanto, a maioria das pessoas, por causa do apego aos bens materiais, que claro, se simbolizam no dinheiro, se desequilibram à larga e arrumam problemas. Às vezes está com um problema de enxaqueca que é inusitada, está com problema de dispepsia estomacal, você tem pesadelos noturnos, dificuldades, e não sabe que é o teu apego por alguma coisa que tem a vibração por trás dele. A vibração de entidades, a vibração de pessoas encarnadas ou desencarnadas que estão no setor. Então, o que fazer com o dinheiro? Ter o necessário para as coisas. Porque, veja, o Espiritismo, por exemplo, que é uma doutrina que eu professo, ele não é contra a materialidade, é contra o materialismo. Que é tudo matéria, tudo é matéria. Materialismo. Ismo, sistema da matéria. Então é só matéria, não tem negócio de espírito, não tem nada. Nós não somos contra a materialidade, a idade material. Se você tem dinheiro suficiente, compra um carro melhor. Se você não tem carro, compra um carro. Você pode, compra. Se ajuda o progresso. Você tem uma casa boa, quer ter uma casa melhor ainda, tem dinheiro para ter? Vai fazendo a casa, vai indo devagar, trabalha aqui, economiza lá, bota uma porta, bota a janela. Você está evoluindo. Isso é evolução, é lei de progresso. Não é? Mas se criou na religião? Não. É mais fácil um camelo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Que rico? Rico de intelecto. Não precisa ser rico de dinheiro só. Jesus não se referia à riqueza só representada pelo dinheiro. É o intelecto. Você tem uma sabedoria de alguma coisa e não passar para o outro. A pessoa fala, não, a fórmula da Coca-Cola não passo a ninguém. A fórmula da Coca-Cola é inatingível. Ninguém sabe ainda qual é a fórmula da Coca-Cola. Até hoje brigam aí e não sei o quê. Já vem a Pepsi-Cola que é mais ou menos parecida, muda a fórmula para não ser igual e fazem concorrência. A troca do que isso? Porque quanto mais conhecimento você tem e passa, mais conhecimento chega. E naturalmente a água represada, ela para. Se botar mais água, transborda. Então não põe mais água, fica parado. E muita gente se fecha nisso. Então aquela coisa de dinheiro, esconde dinheiro, aplica dinheiro escondido e tudo mais. Então quantas brigas de família, quantas coisas, por causa de uma coisa que é boa, chamada dinheiro, mas bem aplicada. Quando aplicada egoisticamente ou não aplicada, pior ainda, não gera progresso. Então não vem mais dinheiro. A pessoa fala, eu preciso pensar no futuro. Está tudo preocupado com o futuro. Ora, o futuro se prepara no presente.
Você prepare no presente e o futuro e tenha dinheiro sim, tenha um bom terno se você pode, a boa roupa, a indefectível calça jeans, que eu não gosto, para mim que chama-se calça rancheiro, mas como nós somos tudo americanizado e copiamos, tem a calça jeans. E o tênis então, tenta na moda, o tênis, indefectível tênis, aquele que tem cheiro, desenvolve a imunidade olfativa na gente e tal. São coisas que eu não uso, mas nada, não critico quem usa e paga caro para chuchu, aquela marca não sei de quanto, ai quanto você pagou esse não sei o quê, eu paguei aí R$200, eu fico olhando, uso sapato de R$29, que é muito melhor, muito mais barato e muito mais consistente. Mas gosto é gosto, que é aplicação de dinheiro. Por quê? Somos crianças até para aplicar dinheiro. Bom, para encerrar, nossa última pergunta, Reinaldo, a hora da morte também é uma hora de apego, né? Sem dúvida, porque você se apega à vida, né? Muita gente se apega à vida que não quer morrer. Então a pessoa tem medo, vira essa boca para lá e tal. Bem, eu não tenho nenhum problema com a morte. Eu acho que a morte, quando chegar, chegou. Eu não me importo onde eu esteja, porque eu viajo muito. Se vier no avião, se tiver que morrer do avião, que o avião vai cair, eu sempre peço a Jesus que faça cair o avião na volta, porque assim já fiz mais um ponto de trabalho. Não tenho o menor problema com isso, porque creio na imortalidade do espírito, da alma. Então não tenho o menor problema com isso. Claro, lamento quem não acredita nisso e tudo mais. E a pessoa fala para mim, e se for uma mentira? E se depois da morte não tem nada? Morreu. Eu falo, eu terei feito o melhor para mim. Vivi numa ilusão boa. Fiquei tranquilo. Morri, pronto, e daí? Qual é o problema? Mas não, como eu já estive do lado de lá muitas vezes, é natural que eu sei que lá é bom, é a casa nossa. Claro que eu não quero morrer antes do tempo, quero morrer na hora certa e tudo mais, mas não tenho a menor preocupação, eu não tenho tanatofobia, não tenho nenhuma, tanatos do grego quer dizer morte, não tenho fobia da morte, também não tenho tanatomania, não quero morrer por causa dela, tenho tanatos. Um dia a Thanatos vai chegar, ela vem ali, ou vem com aquele capuz lá, com aquela foice, não sei por que fazem a morte desse jeito. Eu não, eu, pelo menos na minha morte, ela é uma bela de uma mulher diáfana, bonita, loura, ou morena, depende na hora, eu vou escolher, cor dos olhos e tal, que vem aí me carregar nos braços e vai me levar aí para o campo da evolução. Então, não me apego em demasia à vida, porque a vida está comigo e vai ser eterna. Portanto, também não tenho nenhum menor apego à morte, né? Eu vou seguindo aí, eu faço como aquele cancioneiro aí, Mário Lago, que diz assim, eu fiz um acordo com a morte, né? Eu não fujo dela, mas ela também não me persegue. Quando chegar um belo dia, a gente vai se encontrar. Eu volto. E quando pouco tempo, e ele se foi na maior tranquilidade, e já soube dele no mundo espiritual, que está aí com a mesma alegria, com a mesma inteligência que ele tinha enquanto encarnado. Isso é muito bom para nós. Reinaldo, muito obrigada pela mais uma participação sua no Momento Espírita. Aos nossos irmãos telespectadores, a nossa gratidão sempre, é sempre uma boa oportunidade que você está sintonizado aí atrás da câmera, mas a gente sente as tuas vibrações aí e o nosso objetivo não é receber concordância total e absoluta, não. O nosso objetivo é nós trocarmos ideia, cada um tem sua opinião, concordando ou não concordando, ter o prazer de se manifestar. Então, você me permitiu isso, então eu só posso desejar para você muita paz e, se for permitido, uma próxima oportunidade de encontro. Obrigado. Nós agradecemos você a sua atenção e convidamos para o nosso próximo programa. Obrigada.